Olá pessoal, mais uma vez Luciane Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo com vocês essa semana, tá bom? Hoje é uma história, mais uma vez, fogo no parquinho aqui do Japão, tá bom? O fogo no parquinho, abre aspas, é no sentido que já estamos no ano 2022, né? E nada muda, né? Principalmente aqui no Japão, nada se muda em favor do próximo, em favor ainda daqueles que restaram dentro do templo religioso da congregação, né? Então vamos lá, eu quero contar a história para vocês. Eu conheci esse irmão, eu não estou lembrando muito bem da esposa dele, né? Porque é uma região longe da minha casa, muito longe, é mais de 1000 quilômetros. Eu estive lá, acho que uma vez só. Eu tenho um primo que mora nessa região e eu passei uns dias na casa do meu primo e conheci esse irmão, tá certo? Veja bem, eu não quero aqui pôr em questão a conduta, a doença, o problema da família desse irmão cooperador, que foi cooperador de adulto aqui no Japão, e a esposa organista. Eu quero dividir com vocês, aqui no Japão, se você não sabe desse caso, ou se você sabe, né, que fique ciente o que acontece. Então, preste bem atenção no que eu vou trazer para vocês, tá? Mais uma vez, é a CCB sendo CCB, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O irmão cooperador, ele tinha o vício do alcoolismo, tá bom? Tanto é que há muitos anos atrás, quando eu estive na casa do meu primo, congreguei em quase todas as igrejas que pertencem a essa região, né? Algumas igrejas que tem lá, e conheci esse irmão. E ele é casado com uma irmã organista. E ele já tinha sido afastado devido à bebida, tá certo? Mas o que ocorre hoje? O que acontece hoje, nesse exato momento aqui no Japão, é o seguinte. Ele foi afastado de ser cooperador de adulto, tá bom? Lá na comum dele. Por quê? Porque a filha dele estava tendo um problema no casamento. Olha aí. Eu acho que não é segredo para ninguém aqui do Japão desse assunto, né? Que acontece há muito tempo. Esse problema no casamento do filho desse casal, que a esposa é organista e o marido era cooperador de adulto, era um casamento meio esquisito, né? Porque quando eu estive lá, ela estava morando na casa da família, não queria voltar pro marido, enfim. Coisas de como é que fala? De Laurinha. Coisas de Laurinha. Quem vai lembrar disso daí? Coisas de Laurinha, tá certo? Então, o que acontece? Esse irmão, ele voltou, ficou internado numa clínica de recuperação, né? Voltou, tal, e tava atendendo os cultos, mas ele foi meter a colher dele no casamento da filha e do genro. Então, o que aconteceu? Por ele se envolver no casamento da família, dessa filha dele, ele foi afastado, tá certo? Do ministério. Muito bem. O que aconteceu? Ele foi afastado, aí teve uma reunião entre entre os anciãos juvenis daqui, tá certo? Juvenis não na idade, na mentalidade, tá certo? Tem rei que não tem o cetro, né? Ele tá sentado na cadeira, mas ele não tem o cetro do poder, né? Eu não quero dizer isso em questão de poder material, de desfazer e desmandar no que ele bem entender, não. Dele ter um entendimento de julgar ali, naquele momento, aquela situação na reunião do Santo Ministério, tá certo? O que aconteceu? Foi chamado ele e a esposa para reunião, tá certo? No quartinho, no bendito quartinho, tá certo? Aqui no Japão. Quando foi feita essa reunião, só ele teve direito de falar, veja bem, tá bom? Os irmãos aí que tá assistindo o vídeo do Brasil, quem que passar por esse vídeo? Só o irmão teve direito a falar, do mesmo jeito que acontecia no caso de uma família próxima à minha casa, tá bom? Onde a irmã, quando eu tava em fase de separação, ainda eu era recém-casada, só o marido dela tinha direito à palavra na reunião, ela nunca podia falar nada. Sabe aquela conversa que eu já falei pra vocês num vídeo atrás, bastante tempo atrás, que quando você vai pro quartinho é assim,
Quando chega a sua hora de falar, você cala a boca. E quando chega a sua hora de falar de novo, você fica em silêncio. Ou seja, você não tem hora de falar coisa nenhuma, tá bom? Muitas vezes, nem o homem tem direito de falar, dependendo do caso que cai o caso que cai na mão dos carrascos, né? Dos algoz, que cai na mão deles. Muitas vezes, eles não deixam nem o marido falar, mas... geralmente, quando é outro caso que não está envolvendo a separação, né? Quando é outro tipo de envolvimento, muitas vezes, ali aquele que tem, abre aspas, coroa na cabeça ali de ministério, ele não deixa a pessoa falar, ele mata devagarzinho, né? Até a pessoa pedir o seu próprio kubi, como diz aqui no Japão, a sua própria demissão da igreja. Sai para não voltar nunca mais, né? Então, o que aconteceu? Voltando aqui pro assunto. Esse irmão ficou afastado. E aí, o que aconteceu? Como ele se envolveu na vida da família, da filha, que também o casamento não deu certo. Enfim, deu ruim, né? Deu ruim. Como ele se envolveu na família do filho, da filha, os irmãos afastaram ele e foram para reunião no quartinho com a esposa. Ele, cooperador de adulto, e ela, organista, tá certo? Nessa reunião, ela não falou nada, ninguém perguntou nada pra ela, né? E aí, o que acontece? Eles estavam em crise no casamento também. Tem isso, tinha isso também, né? Que eu não contei antes um pouquinho. E aí, pessoal, a irmã não falou nada. Passou algum tempo, esse casal se separou também. A organista se separou desse ex-cooperador de adulto, porque já estava afastado. Ele já estava afastado do ministério dele, né? De atender os cultos, né, pessoal? Ele estava afastado. Mas a irmã é organista, né? Então, ela voltou a procurar um ministério. Ela voltou a procurar um ministério e falou pro ministério, olha, eu quero voltar a tocar, né? Porque esse irmão, pessoal, foi embora pro Brasil, largou a irmã aqui. Eles são separados mesmo, né? Se é no papel, eu não sei. Isso eu não posso, assim, falar pra vocês. Mas eu acredito que não tá separado no papel, né? Que no Japão é mais demorado. Acredito que nessa crise ele foi embora, a irmã não quis ir. Continua no Japão, está morando sozinha, tá bom? Vocês aí da região dela, procura dar uma força pra ela aí, tá? Tenta mostrar o amor aí, faz o mínimo que vocês podem fazer por essa irmã. Porque daí veio a pergunta que não quer calar. Ela falou, irmão, eu quero a liberdade porque eu sinto falta de tocar nos cultos. Mas aí o irmão falou na reunião, por que vocês estão separados? Por que a irmã está separada? Né? Por que a irmã não está com ele? Veja bem. Aí veio aquilo que eu faço questão de contar para vocês. Ela falou pro irmão, ele foi embora, eu não quis ir embora com ele, sabe por quê? Ele me batia, ele levava a surra dele, eu apanhava, né? Aí, o ancião que tava ali na reunião falou o seguinte, falou assim, por que a irmã não comentou isso antes pra gente? A irmã apanhou todo esse tempo aqui, nunca falou nada, agora porque a irmã não está tocando, a irmã quer a liberdade de volta, porque seu esposo foi embora, deixou a irmã, e a irmã é organista, a irmã quer tocar. Aí vem, né, a mente da pessoa, assim, que, como eu fui um dia, tá? Não vou criticar a irmã, eu não vou, porque eu fui assim também. Ela falou assim, olha, eu não falei antes, irmão, porque eu achei que Deus ia revelar para os irmãos que ele me batia, e eu nunca comentei isso. E o que aconteceu com essa irmã? Está afastada do ministério de organista, na comum dela, tá? Então, veja bem, recapitulando toda essa história aí, né? Porque eu acho que eu falei um pouquinho demais. O irmão foi separar, não destituído logo de cara, ele teve um afastamento porque ele estava internado para fazer o tratamento do alcoolismo, né? Alcoólatra, tá certo? Se envolveu no casamento da filha dele. Nisso deve ter dado algum problema também nessa família, no caso da filha dele com o marido, né? Com o irmão que era casado com a filha, né? Jovens ainda. Enfim. Aí depois disso os irmãos afastaram ele de cooperador. Nisso que ele foi afastado, já tinha uma crise no casamento, né? A irmã ficou no Japão, ele foi para o Brasil, a irmã quer tocar, porque tá com falta de tocar nos cultos, porque ela não quis ir embora. E aí na reunião não deram a chance dela falar nada, quando eles estavam para se separar. Tá certo? Agora ela procurou os irmãos de ministério e ela não vai voltar a tocar. Agora eu quero perguntar por que ela não pode tocar. Eu queria saber isso.
Por que ela não pode tocar? Ela era espancada, ela era que apanhava, ela achava na mente dela que Deus ia mostrar para vocês. Mas como que Deus vai mostrar alguma coisa na cabeça de vocês, no coração de vocês, se vocês são impuros? Vocês não são homens puros. Ninguém é puro 100%. Mas tem um ancião aqui que falou que não pode ser sincero 100%. Tá certo? Nos negócios. Tá burlando aí o sistema. Tá certo? Do governo. Tá? Não pode ser 100% honesto. Então, se não pode ser 100% honesto, por cargas d'água, por que essa irmã organista, eu não vou falar o nome do casal, não é necessário, mas o Japão todo mundo vai saber que assistir esse vídeo. Por que a irmã não pode tocar? É só isso que eu queria saber. Ela não traiu, ela apanhava quietinha, achando na cabecinha dela, tá bom? Que Deus ia revelar para os irmãos o sofrimento dela. Mas é claro que Deus nunca vai revelar isso para vocês. Porque vocês não há consagração. Em vocês não há retidão em Deus. Em vocês não há o temor de Deus. Porque se houvesse, a partir do momento que essa irmã procurou vocês agora aqui no Japão, tá bom? Pra falar, irmão, eu tenho falta dos cultos, eu quero tocar, eu não pequei, eu não traí meu marido, ele que foi embora, eu aguentei esse homem por anos alcoólatra, me batendo, agora eu quero voltar a tocar. E aí foi falado não pra ela, tá? Então, pessoal, opa, desculpa, bati na mesa, eu quero saber assim, me fala aí, me fala aqui, pessoal do Japão, tá? Por que a irmã não pode tocar? Tá certo? Se ela for no ensaio regional, né? Que vai ter um agora aí a poucos, daqui mais uns dias vai ter ensaio regional. Vocês vão desprezar a irmã? Se ela for, ela não vai poder sentar no órgão? É isso? Então veja bem, pessoal. Uma família já acabou, né? O irmão foi embora. Eu não posso afirmar aqui pra vocês se a filha desse irmão, na qual ele se envolveu na vida dela pessoal, do casamento com o genro, se ela está ou não casada. Mas quando eu estive lá na cidade, ela estava separada. Ela estava casada, morando com os pais e deixou o esposo sozinho, entendeu? Mas isso não vem um caso agora aqui nesse assunto. O assunto dessa semana, hoje, que eu quero falar pra vocês, é esse caso. Por que a irmã não pode tocar? Então, pessoal, fala pra mim aí, tá bom? Vocês querem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Que eu venho trazendo mentira aqui no canal? Tem pessoas aí do Brasil que acho que parou de falar que eu sou mentirosa, né? Porque se você estivesse aqui onde eu estou, você ia ver com seus próprios olhos, tá bom? Como é que é a situação aqui. Ao invés de falar que eu sou uma mentirosa, vai orar pelos teus irmãos da congregação que estão sofrendo, que estão clamando para Deus revelar que está sofrendo. Sabe quantos anos essa irmã ficou casada, gente? Uma vida praticamente, tá bom? Agora a pobre coitada, pobre no sentido assim, dependeu de uma revelação, falou isso na cara do irmão. Sabe, ancião do Japão, pensa que os irmãos aqui do Japão e o resto do mundo estão atentos, olhando para as igrejas bíblicas online. Opa! Estão olhando, estão prestando atenção nas pregações, tá? Eu conheço gente que está congregando, está na congregação, mas só tá o corpo lá que já falou para mim, tá? Pessoal aí de vocês mesmo, que quando ela dá a palavra tá pensando nas pregações bíblicas que estão assistindo, tá bom? Vocês não acham feio uma coisa dessa que vocês estão fazendo? Agora eu quero falar uma coisa assim pra vocês, que é do ministério. Se fosse na sua família, o que você faria com a sua filha? Que o marido foi embora, que batia nela, que era um alcoólatra, entendeu? Você falava pra ela, você falaria pra ela, não, você não vai tocar, você nunca mais vai tocar. Essa irmã aí, eu espero que essa irmã seja autossuficiente em Deus e não dependa desses homens, irmã, tá bom? Não dependa desses homens. Se eles não te aceitam, gente, não existe esse negócio de liberdade. Não existe esse negócio de não posso tocar, tirou a liberdade da irmã. Se isso fosse no Brasil, dava um processo, tá certo? Vocês não podem tirar a liberdade da irmã. Vocês não podem. Sabe por quê? O que tá ligado... Vocês não pregam, o que tá ligado na terra tá ligado em Deus? Vocês estão desligados. Vocês estão desligados do trono de Deus, tá bom? Por isso que vocês não têm revelação. Vocês não têm revelação e nunca terá. Nunca terá, porque Deus não fala em vaso sujo. Deus não habita. Deus não vai pregar, revelar nada, porque Deus não revela na Bíblia. Minha Bíblia tá longe. A Bíblia já é a palavra revelada. Entendeu? O nosso erro, irmã...
Eu não vou falar sua cidade, que não convém eu falar, tá certo? Vocês aí que tá aqui, ó, boiando, que tá assistindo esse vídeo aqui, que nem sabe de quem é, porque tem muita gente que não sai da sua comum, entendeu? Não tem vontade de sair da comum, tem vontade só de ficar nas suas comuns e fazer as panelinhas, tá certo? Então, quem é dessa região aí, procure dar força pra essa irmã. Irmã, se não te aceita na congregação, irmã, serve a Deus na tua casa. Procura onde te aceita, onde você vai ter liberdade para tocar. Eu recebi um convite aqui na minha região para um casal de cristão que ficou sabendo que eu não estava mais na congregação e me convidou para eu e meu esposo fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eles me convidaram, né? E ainda eles lembraram que eu toco. Falou assim, uma vez eu ouvi você tocando aí na sua casa. Eles já vieram aqui há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Uns 10 anos, não, um pouquinho menos, mas tá nessa média aí de tempo, tá bom? Só que assim, eu ainda não tô assim pra isso, sabe, gente? Eu não quero ainda, eu não tô nesse interesse de começar a fazer nada, porque eu ainda estou me adaptando, tá? Essa nova pessoa fora da congregação, não fora da congregação templo, não dependendo mais de palavra, né? E eu não quero, assim, entrar por um caminho sem uma direção de Deus. Aí vão falar assim, você tá buscando revelação. Não estou buscando revelação. O problema, quando a gente fala que serve a Deus na nossa casa, porque não tem um lugar para ir, então a nossa comunhão tem que ser dobrada, a nossa ligação tem que ser maior. Entende? Porque nós estamos mais longe de estar irmãos, então a gente não tem assim aquele lugar para você estar junto e falar assim, irmão, ora para mim, faz isso, faz aquilo. Não tem, tá certo? Então quando você aprende a andar com os seus próprios pés e saber que a sua oração, Deus vai te ouvir, você dorme tranquila, então é diferente. Então eu não quis receber, não aceitei esse convite, com muito carinho esse pastor fez para mim, né? Que eles estão levantando aqui tentando levantar, assim, almas para Jesus Cristo. Inclusive, ele faz visita a presídios aqui no Japão. Eu achei muito louvável dele. É até bom tocar nesse assunto, gente, porque assim, aqui no Japão, tem algum irmão de ministério que já foi visitar o presídio? Então, esse irmão aqui que me convidou para... Não é ter uma igreja, fundar uma igreja, mas servir a Deus juntos. Ele com a esposa e eu e meu esposo, tá? Eu ainda não me sinto assim para isso aqui. Se eu quisesse, eu poderia ajudá-lo, né? Ajudá-lo como sempre eu faço. A minha companhia, a minha comunhão com eles, né? Comunhão com Deus. Mas no momento eu não estou participando. Mas, disso daí não pretendo. Mas eu quero dizer para essa cara irmã. Irmã, não fique mendigando sua liberdade, irmã. Sabe? Eu acredito que a irmã também, assim como eu, foi nascida na congregação. A irmã já deve ter uma raiz bem grande em Deus, né? Só precisa tirar esse óculos, né? Esse óculos da CCB, que a irmã... Veja se a irmã cai agora, assim, o entendimento que Deus não revela nada na congregação, principalmente aqui no Japão, tá bom? Aqui nas palavras que eu congreguei, nenhuma se cumpriu. De nenhum lugar que eu congreguei, que eu busquei a palavra, achei que aquela palavra ia se cumprir comigo. Nenhuma se cumpriu. Então, por que será que a irmã também não parou para pensar nisso até agora, né? Que Deus não vai revelar que a irmã era espancada e agora a irmã tá sem liberdade. Gente, olha, eu fico assim, indignada, mesmo com a igreja precisando de pessoas, né? Na congregação aqui do Japão, até no Brasil, de pessoas que fiquem ali, né? Que não saia. Vocês não estavam bolando um plano para tentar segurar pessoas, né, ancião aqui do Japão? Tentando pensar o que poderia mudar para segurar os que tem. Mas não, um pensa uma coisa, o outro vai lá e faz outra, né? Para vocês verem como vocês estão totalmente sem direção. Vocês não têm a bússola, vocês não têm um guia, sabe? Vocês não têm nada. Vocês são pessoas vazias, vocês são um sepulcro caiado, isso que vocês são, tá bom? Infelizmente, se algumas pessoas aqui do Japão depender da palavra que sai da boca de vocês para entrar lá no céu, ó, eu lamento, hein? Eu lamento muito, porque ninguém salvará pela palavra de vocês. Não tem nenhum aqui não, tá bom? Tem um que eu não posso falar, eu também não quero dar, assim, como sempre, né? Generalizar todo mundo, mas tem um irmão assim que eu nunca tive assim
muito com ele, tive poucas vezes com ele, gostei muito do jeito dele, assim, do jeito dele conduzir o culto, enfim, né, sem aquelas bobeiras que acontecem aqui aqui na minha comum, né, que, gente, parecia mais uma coisa assim, sei lá, não quero nem comparar, não quero comparar a congregação que era minha comum com qualquer outra coisa mundana, mas era assim, era uma coisa de louco, entendeu? Os cultos eram muito esquisitos, sério mesmo, era uma coisa estranha, tá certo? Bom, pessoal, então ficou aqui em notícia já extraordinária aqui pro Japão, que serve agora, tá? Irmã, não fique mendigando sua liberdade. É isso que eu acho, tá bom, querida? Busque em Deus força, seu esposo que foi embora, ele que largou, ele que não tem liberdade pra nada. Não liberdade de pregar essas coisas, liberdade de ter você de volta, porque você apanhou, quantas coisas que você deve ter passado quietinha achando que Deus ia revelar e Deus nunca revelou, e no dia da reunião você teve uma oportunidade, mas você também ficou quieta, você perdeu a sua voz, você perdeu a sua vez, né, também de falar, ó, levantar a mãozinha e falar, irmão, eu quero falar, aproveitar, mas eu acredito que nada disso ia mudar também, irmã. Mesmo que a irmã falasse naquele dia, porque quando eles batem o martelo, já é decisão já combinada, já é decidida, irmã. É uma coisa resolvida entre eles. Acabou, acabou, não vai tocar mais e ponto. Eles põem a tua cabeça na guilhotina e já era. Agora, se vocês quiserem provar o contrário do que eu tô falando, dá liberdade pra irmã de volta. Liberdade que ela nunca teve, na verdade ela nunca perdeu a liberdade, quem perdeu foi o marido que batia nela. A liberdade de estar com ela, a liberdade de beijar ela, a liberdade de abraçá-la, a liberdade de amá-la, a liberdade de estar junto da companhia dela, que é organista. Ele que perdeu essa liberdade, tá bom? Aqui nós não estamos falando de salvação nesse vídeo, tá bom? Salvação não é isso, falando de liberdade carnal, tá? Quem é que quer ficar com o homem que apanha dele? Quem é que quer ficar hoje? Fala a verdade. Aqui no Japão todo mundo trabalha. A mulher não depende do homem. A mulher não depende do homem, a não ser que ela esteja doente, tá certo? Mas aqui a mulher trabalha independente, tá bom? E ela aguentou esse homem aí, agora tem que aguentar a humilhação de não poder tocar, tá certo? Gente, muito obrigada. Você do Japão que tá ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, são assuntos que chegam até a mim, sabe? Porque se faz necessário. As pessoas estão parando de ficarem com as bocas caladas, entende? As pessoas estão cansadas de vocês fazerem essas coisas assim, magoando pessoas. Quantas noites de sono essa irmã não tá passando em claro por causa de vocês? Que ela não pode mais tocar. A alegria de um músico é tocar seu instrumento, a alegria de um organista é tocar o seu órgão, tá certo? E isso vocês estão tirando dela. E com isso, vocês tiram a liberdade dela, Deus também vai tirar a liberdade de vocês lá no céu, tá bom? Quando vocês subirem na tribuna, vocês não vão ter o que pregar. Vocês não vão ter o que pregar, porque vocês não têm o amor, não têm a compreensão, não têm a caridade, tá certo? Quando você subir na tribuna, os anciãos que decidiram por essa irmã, que ela não vai mais tocar, ela perdeu a liberdade dela como organista, quando vocês subirem no púlpito, Deus já não está com vocês, já faz tempo, mas vocês vão olhar para a igreja, aquele monte de gente olhando para a cara de vocês, esperando uma palavra, vocês vão estar vazio, que nem um poço que não tem água. É isso que vocês vão virar aqui no Japão, poço sem água, que nem aqui. O poste do antigo cooperador que agora está no Brasil, porque nunca se preocupou com alminhas, não se preocuparam com alminhas, que era a reunião de jovens, não se preocupa agora é o cooperador de adulto. É muito mais fácil ser cooperador de adulto, porque cuidar de criança, isso é para os fortes, isso é para aquele que nasceu para lutar pelo evangelho, é para aquele que nasceu para ver uma plantinha semeada, não cair em pedregulhos, não é? Não é isso? Então, irmã, descanse no Senhor, entendeu? Porque esse pessoal aí que sobe na tribuna, com aquele ar de santidade, sacerdotal, uma hora tem a capa da justiça, outra hora tem a capa do sacerdote, sabe? Eles querem ser um super-herói, só que eles não são, irmã. Eles são um sepulcro caiado, eles são vazios. E agora, a partir de agora, eu tenho certeza, com essa falta de amor, de caridade, de postura como homens, entendeu? De olhar para uma irmã que o marido foi embora, que apanhava, era um alcoólatra,
vocês falaram que ela não pode tocar. Vocês ficarão vazios que nem poço seco. Olha, pessoal do Japão. Se vocês continuarem esperando palavra revelada na boca de cada um, aqui da minha região, dessa região aqui que vocês sabem que é do ministério que eu estou falando, não vai ter nada. A boca deles é um sepulcro caiado, entendeu? Eles são vazios, eles não têm a palavra, eles não têm evangelho. Piorou uma revelação, tá bom? Se você tiver que orar por uma enfermidade, ore você mesmo, nem peça nesses pedidos, porque não vai chegar, vai ficar aí no teto. As orações aqui do Japão ficam no teto, tá bom? Olha, gente, tem tanta coisa que acontece aqui que vocês não têm noção. Pessoas que fazem curso, depois acham que Deus vai pedir conta porque fez curso de manicure e não se sente à vontade de fazer a unha na casa. Veja a ignorância da pessoa, entendeu? Tudo coisas que as pessoas vão acreditando assim, é um sinal de Deus. Para com isso, gente, não tem sinal de Deus não. Porque esse negócio, você fez um curso para pintar, cortar cabelo, fazer a unha em gel, faça, ganhe seu dinheiro. Deus quer ver você contente, feliz e alegre, ganhando sustento da sua casa, tá bom assim? Irmã, olha, até me estendi demais nesse vídeo, era pra fazer um vídeo menor. Mas, irmã, não mendiga a minha liberdade. Essa liberdade a irmã já tem faz tempo. Eu, se fosse a irmã, sentava no órgão a qualquer hora e tocava. Eu queria ver quem tirava a irmã daí. Entendeu, irmão? Usa o seu celular. Faz a filmagem. Faz um vídeo aí e fala, eu vou tocar hoje aqui. Eu vou tocar hoje. Eu quero ver quem vai me tirar. Por acaso, ele é o rei açoeiro? Que pode mandar e desmandar quem tem condição de entrar diante dele? Não, depois que falou, Deus seja louvado, vocês estão diante de Deus, tá bom? Essa é a minha opinião, então ninguém pode mandar na liberdade da irmã. Gente, olha, estressei, tá? Estressei com esse assunto agora. Mas mais uma vez, Deus abençoe a todos, peço a compreensão de todos, às vezes eu fico mais exaltada, mas é isso que nós temos pra hoje aqui no Japão, tá bom? Olha, pessoal, cuidado, hein, que tem que ter muita onça para caber bastante mão de ministério, hein, porque o céu vai estar lotado da boca da onça. Até a semana que vem, pessoal. Um beijo a todos. Até a próxima.